Fala turma, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma aula. Vamos entrar nesse conteúdo aqui, um bate-papo, falando um pouquinho desse perfil de pacientes. Assim, a intenção aqui é a gente comentar esse caso, né? Que o colega mandou para a gente. Essas imagens são de uma tomografia. O paciente foi detido no aeroporto de Guarulhos, portando aí, né? Tinha engolido bastante cápsula de cocaína. Então a gente resolveu fazer um bate-papo aqui, conversar um pouco, ver alguns detalhes. Essa aula vai ficar disponível tanto aí para a turma do pronto-socorro, quanto a galera do Revalida também, tá? Vamos lá, manejo de pacientes com cápsula de cocaína no trato intestinal. Vamos bater um papo sobre, vai ser bem legal, vamos lá. Bom, então, vamos contextualizar um pouquinho o que a gente vai abordar durante essa aula. O nome correto é body packing, né? Os pacientes que carregam ali, né? É uma tática comum. A gente vai encontrar tanto aquele perfil de pacientes que via terrestre, via aérea, intercontinental, né? Entre países, a galera que levam ali, né? Consigo essas cápsulas de cocaína dentro do intestino. A gente conhece como mula, né? Os caras que carregam normalmente não são os donos, né? São aquelas pessoas que geralmente devem alguma coisa ao tráfico e aí acabam tendo que pagar dessa forma ou acham como um meio de saída, mas isso não é com a gente, né? Então, acho que a nossa abordagem ética diante desses pacientes, às vezes, se você fizer uma abordagem ali, uma entrevista mais direcionada, você vai ver que, de fato, a pessoa ela é envolvida indiretamente, não que é o dono do que ele está levando, né? Até porque são cargas, às vezes, muito caras. Então, se a gente for levar o pensamento do valor da carga que é transportada, por exemplo, por Portugal, Espanha ou outros países da Europa, são cargas que chegam a, dependendo da quantidade ali, que elas variam entre 5 a 10 gramas, né, cada cápsula. E se você for levar pelo valor, né, 150 cápsulas, mais ou menos, vai bater uma carga ali de quase 1 milhão. Né? Então, vale muito dinheiro, dependendo da característica, se é uma cocaína mais pura, né? Se é uma cocaína retirada ali diretamente tanto do Peru quanto da Colômbia e da Bolívia, né? A origem da cocaína realmente mais dos Alpes, né? Os Alpes ali dos Andes, então aquela origem ali ela é muito mais pura, né? E aí obviamente a gente tem aquelas que são trabalhadas em laboratório, então tem um valor significativo para o tráfico. Então, é comum a gente pegar esses pacientes fazendo isso, tá? Então, esses contrabando aí. As cápsulas são confeccionadas para resistir ali todo o processo de digestão, né? Mas a ruptura acidental pode causar intoxicação grave ou até a morte desse paciente, é onde nós estamos ali presentes para tentar evitar com que isso aconteça, né? Então, o objetivo da nossa aula aqui, de fato, é falar um pouquinho do manejo clínico, cirúrgico desse paciente portador com essas cápsulas de cocaína, né, e discutir um pouquinho dessas implicações éticas e legais desses casos. Eu coloco aqui algumas imagens que a gente consegue ver, e ali da forma mais fácil possível você consegue ter, galera, um raio-x para identificar, tá? Então é bem tranquilo o raio-x, é bem visível mesmo, é muito mais fácil ver no raio-x também, que é muito mais barato e rápido, né? A gente consegue sacar ali de antemão. Mas aí a gente tem tomografia, angiotomo, todos os cortes dessas imagens mostram para a gente claramente o que é ali que o paciente está transportando, tá? Então a gente já tem a noção de fato aqui. Bom, então a gente tem aqui alguma fisiopatologia dentro desses aspectos clínicos. A gente tem aqui na figura A e B, que já foi retirado do paciente. Né? Então, pode ter sido médico cirúrgico, o paciente pode ter feito ali a retirada espontânea. Mas esse nosso paciente aqui que está morto com a boca aberta ali, o paciente já morreu, está com a boca aberta, está com uma cápsula deflagrada na boca. Né? Então essa cápsula deve ter rompido ali. E o paciente evoluiu a morte muito rápido, essa intoxicação ela é muito rápida, né? E o paciente, quando ele tem essa intoxicação, galera, é terrível. E se vocês tiverem um paciente assim, vocês vão lembrar disso que eu tô falando para vocês. O cara começa a botar as cápsulas pela boca com um regurgitamento muito grande. O cara começa a abertura dos esfínteres, é um negócio assim terrível. Então o paciente começa, o organismo entende que aquilo precisa sair. E a própria forma, o que próprio acontece com a própria intoxicação com a droga acaba fazendo isso aqui. Então, a gente tem, é preocupante ver esses pacientes. Normalmente, nesse perfil desse paciente aí, a gente não tem muito o que fazer, não. É um paciente que chega extremamente grave e é muito difícil o manejo desse paciente, tá? Então, geralmente, essas cápsulas de cocaína, elas são envolvidas em látex ou plástico e elas são extremamente resistentes para que realmente passe pelo trato gastrointestinal e não tenha ruptura com os nossos ácidos, né?
Então é interessante saber disso. E às vezes, quando acontece a eliminação, eles engolem novamente, né? Então, esse processo de ficar passando ali pode fazer com que a cápsula ela vá se deteriorando até chegar ao ponto da ruptura, né? Então, é interessante na sua pergunta, quando você estiver diante desse paciente, se já teve alguma cápsula que foi eliminada e já foi tomada novamente. Porque se o paciente tiver a característica clínica de agitação, tudo que a gente vai falar aqui, da intoxicação, é interessante se abordar o mais rápido possível esse paciente a via aérea dele, justamente para a gente se preparar para as complicações envolvidas na intoxicação pela cocaína. Tá? Então, é preocupante esse perfil de doente, tá? Então, aqui a apresentação clínica, são pacientes, a gente tem 2 perfis de paciente, o assintomático, geralmente são identificados por meio de detecção ali da própria polícia, né, a suspeita clínica, né, que a gente acaba fazendo na abordagem, e os pacientes sintomáticos, eles têm ali a manifestação de agitação, taquicardia, hipertensão, hipertermia, os pacientes convulsionam, é uma indicação direta da ruptura da cápsula de cocaína, tá? A gente consegue fazer o diagnóstico por imagem, através da radiografia simples do abdômen, identificar de fato ali a característica, né, dos objetos ovais, radiodensos, então fica muito mais fácil de ver. A tomografia computadorizada é o método mais sensível, a gente consegue visualizar de fato onde é que ela está, né, é muito mais clássico, né, e você vê passo a passo até a abordagem cirúrgica, ela pode ser supraumbilical, não, ou infraumbilical. Então você consegue delimitar ali o espaço onde vai começar a incisão cirúrgica, tá? E aí você também pode tirar a dúvida, né? Se realmente de fato você fez a radiografia, tá na dúvida, poxa vida, não acredito que não seja. Então indica ali, o paciente não tem sintomas nenhuma, né? Nenhum sintoma da intoxicação ou da possibilidade de ruptura da cápsula, então você pode indicar a refazer ali uma tomografia ou uma angiotomo com uma clareza maior, uma imagem com melhor reconstrução, para de fato definir que realmente é. O que não pode é você ficar na dúvida que aquilo é ou não é, porque ali é uma decisão importante a ser tomada aqui para frente na vida do paciente. Né? Então aqui a gente tem o diagnóstico por imagem. Nessa radiografia a gente consegue ver claramente, tá? Mas nem todas as imagens elas são assim, tá, turma? Essa aqui é uma radiografia digital com muita facilidade de você ver qualquer tipo de corpo estranho que está dentro da cavidade intestinal. A gente vê muita aqui quantidade, tá? Então é importante que você faça o raio-x inicial e após a eliminação desse doente, até 48 horas, refaça de novo o raio-x para confirmar que não tem mais nada aí dentro dessa radiografia. Eu aconselho a fazer tomografia, porque como você não vê mais tanta ali, talvez fique muito mais difícil de enxergar, quem tem dificuldade de ver raio-x de abdômen. Então é importante fazer a tomografia, porque você consegue ver na construção melhor a identificação. E aí você elimina ali de fato que não tem mais nada dentro daquela cavidade abdominal, né? Então as imagens, elas facilitam muito. Então, Alex, o que eu tenho que pedir? Raio, de fato, e aí segmentar com tomografia. Se caso não visualizar, e aí você pode tentar fazer depois uma nova toma, tá? A conduta clínica aqui pra gente, basicamente a gente vai seguir assim, pacientes assintomáticos, a gente vai fazer uma monitorização hospitalar, é o cuidado, né, enfermaria e tal, vigiar, tal, nada demais, e o uso de laxantes osmóticos, aqui tem o Macrogol, né, que é uma ótima opção para vocês utilizarem para facilitar essa eliminação, tá? O controle rigoroso dessas evacuações e a confirmação radiológica, como eu disse para vocês, completa. Se você fez o raio-x e não visualizou, faz a tomografia. Como é que a gente vai fazer o Macrogol, né? Dissolver um envelope em um copo com água, 200 ml ali, e utilizar via oral, tá? Então tem outra quantidade que você faz a diluição em 2 litros de água, o paciente toma tudo e aí, meu amigo, só esperar que ele vai eliminar tudo vai eliminar mesmo ali tudo via retal ali para que a gente consiga configurar que realmente era as cápsulas de cocaína, tá? Deve-se dissolver 8 sachês para cada litro de água, é uma quantidade boa, e o paciente vai tomando e rapidamente ele começa a fazer a eliminação. O bom é que não corre risco de romper as cápsulas, tá? Então essa aqui é uma ótima indicação. Então se eu fosse você, eu anotava essa prescrição aí. Então, que os sintomas mais comuns é a intoxicação pela própria cocaína. A gente sabe que a cocaína é uma substância de origem vegetal, que apresenta propriedades
psicoestimulantes, o pessoal usava lá no ânus, comia para inibir a fome, né? E aí acabou achando assim os seus efeitos. Então ela é uma planta, a cocaína, ela é uma planta verde, tem várias partes dela ali, e ela não é branca, tá? Pelo que tem uma florzinha branca, mas não é assim. A gente não vai entrar no processo, obviamente, de chegar no que é a cápsula ali, mas é interessante vocês saberem que é essa planta. O sistema nervoso central, ele apresenta como agitação, o paciente fica com bastante delírio, muita convulsão. O sistema cardiovascular, a gente tem uma hipertensão severa, então é importante saber manejar drogas que aumentem essa pressão, tá? Eu vou deixar duas aí, mas de fato você já tem nas outras aulas como manejar de fato esse paciente. As arritmias, os pacientes infartam, a parte do metabolismo, o paciente evolui com uma acidose e uma hipertermia importante. E tem alteração no eletro de hipertermia incrível, tá? É diferente das outras. Então, se você ainda não viu como é que acha uma hipertermia e uma hipotermia no eletro, é importante você visualizar, procurar achar. Tá? Eu vou ver se até acho algum para deixar para vocês, mas é importante aprender isso no eletrocardiograma. A conduta clínica para esses pacientes, os pacientes sintomáticos, com ruptura da cápsula, a gente vai fazer de toda forma seguir o protocolo de emergência. Esse paciente vai para a sala de emergência, vai ter suporte ventilatório hemodinâmico, a infusão de Propofol para aqueles pacientes mais resistentes. Você não consegue fazer ali, além do Propofol, proteger das crises convulsivas, da agitação psicomotora, todo aquele passo a passo, né, que acontece devido a essa intoxicação. É interessante você levar esse paciente à ventilação mecânica totalmente controlada pela ventilação e sedado por você também, tá? Justamente porque esse paciente corre um sério risco, então você precisa abordar com mais facilidade. E aí eu deixo a prescrição do Propofol contínuo aqui, tá? 2 miligramas quilo-hora, que vai ser 16 ml hora ali, ou 3 miligramas quilo-hora, 24 miligramas 24 ml na bomba de infusão. Então, tá aqui a prescrição. Se você precisar, pode pegar essa prescrição, anote, salve que você vai precisar de qualquer forma. Ou para esse perfil de paciente, ou para qualquer outro paciente mais agitado, que entra numa condição muito parecida, tá? Você pode associar com benzodiazepínico para o controle da agitação das convulsões. O Propofol vai fazer a proteção neurológica. O benzodiazepínico vai controlar junto ali a crise convulsiva. Às vezes você vai precisar usar os dois, porque não vai ser suficiente, tá? Então fica aqui a recomendação. Nitroglicerina ou nipride, por que entre os dois? Infartou, nitroglicerina. Não infartou, nipride, tá? Que você precisa baixar essa pressão, porque senão ele vai fazer outras crises convulsivas, outras lesões ali importantes, tá? Principalmente hematoma cerebral ali, tá? Evitar beta-bloqueadores. Ah, Alex, mas o cara tá taquicárdico, vou botar beta-bloqueador. Olha que legal. Devido aos riscos de vasoespasmos, então a gente evita, tá? A hipertermia, fazer o resfriamento do paciente, tanto com medidas internas quanto externas, se for necessário. Se não for também, fique em paz, está tudo certinho, tá? A intervenção cirúrgica, a gente tem aqui indicações em casos de obstrução intestinal, a perfuração e possibilidade de eliminação, então vai ter que abrir a barriga mesmo, vai ter que fazer a laparotomia, não tem jeito. E prevenção de complicações, quais são ali? Monitoramento em UTI, né, sempre quando indicado. A gente tem que evitar procedimentos desnecessários, tá? Como lavagem gástrica, endoscopia em pacientes assintomáticos. Então, evitar essas coisas para evitar ali a ruptura de algumas dessas cápsulas. O que é interessante vocês saberem, turma, que não é que não vai fazer endoscopia, não é que não vai fazer sondagem, mas evitar isso aqui, tá? Então, geralmente, os pacientes só passam sondagem nasogástrica depois que passa pela laparotomia. Então, antes disso, a gente não indica essas lavagens para não forçar a ruptura dessas cápsulas. Então, quanto aos aspectos legais, a gente tem fazer a comunicação às autoridades, isso é obrigatório, mas deve-se respeitar o sigilo profissional sempre, tá? Garantir uma abordagem humanizada, independente do contexto criminal que esse paciente seja envolvido, tá? Só lembrando para vocês, como a Zara sempre coloca para a gente, tráfico de drogas é considerado um crime hediondo, juntamente com outros crimes de grande gravidade, é inafiançável, é uma forma de evitar que o acusado cometa novos crimes, então se ele for liberado, então é interessante que o paciente fique detido, né? Inicialmente, é de 11 a 8 meses de reclusão, além da multa pelo crime de tráfico de drogas. E aí você vai ver tráfico de drogas interestadual, internacional, aí vai embora, tá? Essa não é, a gente não é polícia, a gente tem que cuidar da saúde do doente, tá? Mas é importante a gente saber dessas coisas. Então aqui eu deixei alguns casos para a gente conversar. Caso 1, paciente assintomático, histórico do paciente, homem de 28 anos, detido em aeroporto
após apresentar comportamento suspeito, relatou ingestão de cápsulas de cocaína. Até o tanto não sabe, mas fez a radiografia do abdômen e demonstrou secar aproximadamente 50 cápsulas ovais no trato intestinal. Então, qual é a nossa conduta aqui, tá? Monitorização desse paciente, observar por 48, usar os laxantes osmóticos e alta após a eliminação completa da cápsula confirmada da radiografia. É alta supervisionada pela equipe policial, tá? Esse cara tem que ficar preso, tá? Detido, né? Então, caso 2, ruptura da cápsula. O histórico aqui é uma mulher de 32 anos que transportava droga consigo, apresentou agitação, taquicardia, hipertensão grave e em unidade de emergência, já estava dentro do hospital. O diagnóstico aqui a gente tem intoxicação aguda por ruptura de cápsula. A conduta é controle das vias aéreas, intubação para esse paciente, suporte ventilatório, tratar o paciente como se fosse uma SARA grave, tá? Um suporte ventilatório bom, ter um bom ventilador mecânico para manutenção. Administração de benzodiazepínico, nitroglicerina por caso de hipertensão, sempre ver se tem segmento de ST elevado, caso de infarto, e a intervenção cirúrgica de emergência para remoção das cápsulas. Então é importante fazer isso. O desfecho, o paciente tem que recuperar bem na UTI, né? Então sempre supervisionado também, tá? No caso 3, o paciente tem a obstrução, justamente pelo uso da cápsula, um paciente de 45 anos, com dor abdominal intensa, e ausência de evacuação por 24 horas. Relatou a ingestão aí de 80 cápsulas, isso é comum acontecer, é mais comum acontecer isso, viu, galera? Isso aqui é o mais comum a gente ver dos caras que chegam lá, porque ele está com obstrução. Então, às vezes o cara tenta eliminar e não consegue, e aí fez obstrução intestinal. Acho que eu já vi uns 3 casos assim, que chegou já com obstrução intestinal, o intestino desfazendo mesmo, assim, já grave mesmo, paciente séptico mesmo, e a sorte dele que não teve, mas só de obstrução, assim, grave e séptico foram os 3 que eu vi, assim, rápido, mas os outros que não chegam em sepse, mas ele chega por não conseguir mesmo, por obstrução, eu já vi dezenas, tá? Exames, a gente tem que tomografia que revela obstrução intestinal por aglomeração das cápsulas, no ilho, ele fica paralítico, a gente faz a ausculta, tá totalmente paralítico. A conduta é laparotomia mesmo, é lapa total, não tem jeito, tá? Para remoção dessas cápsulas, com muito cuidado, tem que tirar bem devagar para que ela não tenha nenhuma ruptura, tá? A monitorização após é UTI para esse paciente, e o desfecho é recuperar esse paciente e entender que ele possa não ter complicações, tá bom? Então, a conclusão dessa nossa aula de hoje, o diagnóstico é sempre importante ser precoce, intervir o mais rápido possível para salvar suas vidas. Em caso que exija abordagem, sempre tentar trabalhar esse paciente individualmente, nunca generalizar todos os casos, tá? Recomendo que você tenha uma postura muito ética para evitar problemas futuros, o cuidado humanizado sempre, galera, independente do que quem é a pessoa, o que ela está fazendo, de tudo, tá? Sempre manter ali esse cuidado humanizado, tá? Quais as diferenças do manejo de cada caso, então é importante a gente saber que individualizar esse caso e como garantir uma abordagem ética. Então, acho que essas são as perguntas que ficam, independente se o paciente está fazendo tráfico de droga ou qualquer outro tipo de ameaça que ele sofreu para fazer aquilo, é tráfico de droga, então a gente tem que estar sempre ali de olho. Essas são as referências e esse foi o nosso bate-papo dessa aula de manejo de paciente com cápsula de cocaína no trato intestinal. Uma aula bem tranquila, só para a gente conversar um pouco sobre. Qualquer dúvida, pode deixar mais alguns comentários aqui, a gente está à disposição para aumentar essa discussão desse caso. Bom, grande abraço para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.